Bom dia, meus queridos e amados irmãos e amigos. Nós estamos mais um dia aqui, já terminando o mês de janeiro, não é? Dia 31, começando esse dia com a palavra de Deus, meditando, não é? Ela é o nosso alimento e ela traz sabedoria. Nós estamos estudando o livro de Provérbios, fala só sobre sabedoria e discernimento, né? E a diferença entre sábio e insensato, entre ímpio e justo, são os contrastes, né? O livro todo fala de contrastes. Querido, hoje nós vamos, queridos, né? Nós vamos hoje meditar em Provérbios 17 e nós vamos orar. Senhor, nós te adoramos por esse dia, Senhor. Nós pedimos a tua misericórdia sobre nós. Nós pedimos o teu sangue sobre nós, o sangue de Jesus, Senhor, sobre a minha vida, da cabeça aos pés, meu esposo, a minha casa, meus filhos, a tua igreja, a todos que estão nos ouvindo, Senhor, os nossos amigos, sobre Praia Grande, tem misericórdia da nossa cidade, Senhor, do nosso Brasil. Senhor, venha falar conosco, ao nosso espírito hoje, venha trazer ensinamentos, ó Deus. E crava, Senhor, crava e grava com fogo no nosso coração, porque nós precisamos, Senhor, reter a tua palavra. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para entendermos a tua palavra. Abre o nosso entendimento. No nome de Jesus. Amém. Queridos, se eu fosse assim dar um tema para o Provérbios 17, eu ia falar sobre mansidão. A mansidão é um fruto do Espírito. Naturalmente, nós, humanos, não temos. Né? Nosso coração é cheio de ira, cheio de razões, cheio de contendas. Não é? Nós gostamos de contender, de discutir. Então, a sabedoria aqui, vocês vão ver quando nós ganhamos e buscamos o fruto do Espírito, mansidão, olha quanta coisa que a gente evita. Então, aqui está dizendo aqui, logo, vamos começar aqui no versículo 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. A tranquilidade vem só numa casa que há alguém com espírito manso. Não é verdade? Então é melhor um bocado seco do que cheio de briga. Onde há uma casa cheia de brigas é porque não há mansidão, não é verdade? Aqui também continuou: o escravo prudente dominará sobre seu filho, que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Aqui estava falando sobre a parte que nós, como pais, nós somos mordomos de Deus e vamos dar conta tudo aquilo que nós permitirmos que nosso filho faça. Existe um período, não é, até a lei mesmo do país diz: nós somos responsáveis pelos nossos filhos a vida inteira, mas até os 18 anos eles estão debaixo do nosso teto e eles vivem a nossas custas, então eles precisam aprender a obedecer. E aquilo que você não ensina e não é firme, depois eles vão nos culpar por não termos sido firmes na educação. Então, eu e você somos responsáveis por nossos filhos. Então, aqui está falando: o escravo prudente dominará sobre o seu filho. Dominará não significa agressividade, nem violência, nada. A pessoa que vive a palavra de Deus, que vive uma vida prudente, ela tem autoridade sobre o filho, né? Deus dá isso. E no versículo 3, o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações provam o Senhor. Então, Deus sabe a intenção do nosso coração. E crisol é o cadinho, é aquele fogo, né, que a prata passa para purificação, né, e o ouro também. Quanto mais purificado, mais valor tem. Aqui continua, olha só: o malfazejo atenta para o lábio iníquo, e o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Então, nós vamos ver que
Uma pessoa que não é mansa, ela inclina os ouvidos para a língua maligna e atenta para o lábio iníquo. E nós vamos ver que no final do 17, ele vai falar no versículo 27 e 28. Quem retém as palavras possui o conhecimento. Quem retém as palavras é aquele que se silencia. Ah, mas silenciar então é eu estar concordando com o erro. Não. Isso, isso é um provérbio do mundo e de pessoas insensatas. Se você ler os evangelhos, Jesus, ele foi acusado de um monte de coisa. Ele não abriu sua boca. Não é? Porque Deus é meu advogado. Jesus Cristo é meu advogado. Lá em 1 João 2 fala. Então eu não preciso ficar me defendendo, não é? Então aqui fala no versículo 27, quem retém as palavras possui conhecimento. E o sereno de espírito é homem de inteligência. Então aqui fala do manso também. Olha só, a pessoa que é mansa é inteligente e a pessoa que é mansa possui o conhecimento. Olha que forte, hein? E nós estamos numa sociedade que parece assim, que se você não briga, não discute, não pega seus direitos, parece assim que você é um bobo, né? Isso a Bíblia não ensina. Então, como nós temos tendência a viver o curso desse mundo, não é? Então, aquele que é manso, ele retém as palavras. E ele também é sereno de espírito. E diz que até o estulto, até aquela pessoa que não tem conhecimento de Deus, quando se cala é tida por sábio. Olha só. E o que cerra os lábios por sábio. Então, quantas guerras inúteis e quantas contendas que não vale a pena nós entramos porque não fechamos nossa boca. Então, por isso que eu estou falando que esse texto fala sobre mansidão, o homem manso, a mulher mansa. Moisés, Deus deu para ele isso, não é? E continua no versículo 5, o que escarnece do pobre insulta ao que o criou. Então, quando a gente despreza o pobre, a gente está insultando os pais também, né? Os pais dele. E o que se alegra da calamidade não ficará impune. Então, novamente, o espírito indomável, que não é manso, faz isso. E eu amei essa parte aqui no versículo 6, que fala da coroa dos velhos, são os filhos dos filhos. Eu nunca pensei que ser vovó é tão bom. O filho dos filhos é a coroa das pessoas que já criaram seus filhos. Olha só, os netos são a coroa da gente. E a glória dos filhos são os pais. E é interessante, né? Como os filhos desprezam os pais, e na verdade a Bíblia fala que a glória dos filhos são os pais. Olha que importante, né? Olha que importante. Ao insensato não convém, versículo 7, não convém a palavra excelente, quanto menos o príncipe o lábio mentiroso. Então, ao insensato, ao que não é manso, ao que não é sábio, não há palavra excelente. Ele fala sem pensar, ele fala sem. Ele é pura alma, né? A alma não é convertida, ela precisa se converter. Eu recebo Jesus no meu espírito, então eu preciso subjugar minha alma ao Espírito de Deus. Nós vimos no versículo 8 que fala que pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá. E no versículo, nós vamos ver que aqui também fala do suborno, que quando nós aceitamos, o versículo 23, o perverso aceita suborno secretamente. Então, o suborno é eu por dinheiro eu me vendo, eu vendo a minha assim a minha honra, né? Porque daí eu fico sem autoridade nenhuma. Se eu me deixo subornar, né? Se eu me deixo comprar, a verdade ela não pode ser distorcida por dinheiro ou por propina. Ela continua sendo verdade. E aquele dinheiro que eu recebo de suborno é maldito. Então, assim como vem, ele vai embora, não é? E nós vamos ver ainda aqui, versículo 9, o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores inimigos.
aqui o que encobre a transgressão não de si mesmo, é aquele que é o mexeriqueiro, né? Aquele que fica falando de toda, assim, trazendo, né, um monte de coisa por trás. A pessoa precisa ser ajudada. Então, nós temos que tomar cuidado também com a nossa língua. Por isso que o manso precisa, nós precisamos buscar essa mansidão do espírito para não ficarmos redescobrindo coisas, né, que não precisa, não é? O que traz, e daí diz assim, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Aí começa a inimizade, a separação, né, por causa de muito falar. Diz que mais fundo entra a repreensão do prudente do que 100 açoites do insensato. Que está falando também, a boca do sábio, quando fala, né, ele fala com sabedoria. Ele fala com sabedoria. E o rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Olha só quanta coisa, né? O mensageiro cruel se enviará contra ele. Sério, né? Daquele que é rebelde. Muito sério isso. Que Deus possa perdoar todas as rebeldias, né? E o filho que fez isso precisa aprender a pedir perdão para os pais, não é? Melhor encontrar-se com uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Olha só, quando a ursa é roubada dos filhos, ela está muito irada, né? Ela está muito violenta. Diz que é melhor encontrar essa ursa do que o insensato na sua estultícia, na sua teimosia, na sua obstinação, não é? Versículo 13 é perfeito. Olha só, quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal de sua casa. Ah, não, hein? Fez isso para mim, agora vai sentir na pele o que fez, porque agora eu tendo uma oportunidade de fazer o mal, vou fazer. Olha só, e a Bíblia fala assim: abençoai os que vos fazem mal, abençoai os que vos perseguem. Romanos 12 diz sobre isso. E aqui está falando: quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal de sua casa. Que coisa, hein? Olha quanta consequência daquele que não é sábio e manso, né, de coração. Como o abrir da represa, assim é o começo da contenda. Verdade. A represa, quando abre, ela começa com pouco. Parece assim que está só uma discussãozinha. De repente, né, é como uma represa que é uma água derrama uma água sem fim. Então, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Desiste da contenda, não fique discutindo. Abra mão. Aquilo que é certo é e pronto. Você não precisa defender a verdade. Né? Como o que justifica o perverso e condena o justo são abomináveis para o Senhor. Você defendeu o errado e condenar o que é justo. Né? É abominação ao Senhor. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Então, olha só, a sabedoria e o entendimento vêm junto. Então, como a gente compraria a sabedoria, não é? A Bíblia fala lá em Tiago 1, se alguém de vós precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, só nós pedirmos. Em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz irmão. Então, há amigo que é mais chegado mesmo, né? Que um irmão mesmo, né? Na carne. O homem falto de entendimento compromete-se ficando porfiador do seu próximo. Eu já falei no capítulo 15 sobre essa história do fiador. Né? Se você não tem o dinheiro, porque tem pessoas que morrem porque a pessoa ficou devendo, fica naquela rancor, naquela angústia. Um dinheiro não pode nos separar de Deus, meus irmãos e amigos. Um dinheiro, nossa vida é muito mais que um dinheiro. É muito mais que uma dívida, nossa vida vale mais que isso, ou não? A Bíblia fala que sim. Então, se você vai ser fiador, você se compromete com a dívida dele. Se ele não puder pagar, você assumiu.
E ele fica amarrado, porque ele não te pagou, mas você não fica amarrado, porque você vai resolver o que precisa. Então, se você não tem, se você não tem o dinheiro, não se comprometa em ser fiador. Se você se comprometer, você vai comprar a dívida da pessoa, caso ela não pague. É, se ela pagar, melhor ainda. Se ela não pagar, lá em Lucas 6 fala que um dinheiro emprestado deve ser dado, e isso é muito difícil de nós humanos entendermos. Mas quem não faz isso, compra a morte, né? Porque por causa de uma dívida, de um empréstimo, de ser fiador, a pessoa morre, né, de raiva. E no versículo 19, diz assim: o que ama a contenda, ama o pecado, e o que faz alta a sua porta facilita a sua própria queda. Então, quem ama a contenda, ama o pecado. Quem gosta de discutir, né? Qualquer coisa gosta, não leva desaforo para casa e quer tirar satisfação. A Bíblia fala que é uma queda grande e ama também o pecado, quem ama a contenda. O versículo 20, o perverso do coração jamais achará o bem, e o que tem língua dobre vem a cair no mal. Olha só, língua dobre, uma língua que uma hora produz fruto bom, outra hora produz fruto mal. Ânimo dobre tem uma dupla vida, né? Uma hora tá assim, outra hora tá outro jeito. Então aqui está dizendo que jamais achará o bem, quem é assim. O filho estulto é a tristeza do seu pai, para o pai, e o pai do insensato não se alegra. Triste, né? Estulto é aquele que não é ensinável, né? Que é orgulhoso, empinado, que acha que sabe tudo, não é? O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Por isso que fala lá em Neemias 8 que a alegria do Senhor é nossa força. A alegria não é porque tudo vai bem, não é porque estamos com abundância de alimento em casa, porque estamos bem com dinheiro, não. A alegria é a própria presença de Deus. Isaías 12 fala que nós estamos alegres porque o Senhor está aqui. Então, é a alegria, a presença de Deus traz essa alegria. Muito maravilhoso, muito maravilhoso. Então, aqui fala que o coração alegre é bom remédio, nos dá força. Quando nós estamos com tristeza, nós ficamos fracos, não é? O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Isso aí nós vimos, né? Para perverter as veredas da justiça. Sério, o caminho da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Então, quando a gente não lê a palavra e não busca a presença de Deus, qualquer pessoa que vem e fala alguma coisa, a gente vai, né? Eu falei sobre as coisas que nós curtimos, né, na internet, assim, o tipo de conversa que temos. Por quê? Porque a sabedoria é o alvo do inteligente, mas quando a sabedoria é o temor do Senhor, e o temor do Senhor vem com a palavra de Deus, não é? Vem de eu conhecer a Deus e eu me recuar, me desviar do mal. Então, quando fala aqui que os olhos do insensato vagam, é que a pessoa daí fica insegura, não sabe o que é certo, né? E vai por qualquer vento, não é? Por qualquer vento. O vento só para cá, ela vai, né? O filho insensato é a tristeza para o pai e a amargura para quem o deu à luz. Que tristeza, né? O filho que não tem sabedoria, que não quer saber do Senhor. E ele, continua no 26, não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e os lábios, o que cerra os lábios é tido por sábio. Então, queridos, olha só uma pessoa que está dominada pelo espírito é que fecha a boca quando alguém cutuca, não é?
Quando a pessoa não tem o domínio do espírito, pôr o dedinho ali na ferida, a pessoa explode, com uma panela de pressão, não é verdade? Então, quando nós não estamos no espírito, fazemos isso e precisamos voltar. Você já fez isso? As coisas não estão perdidas. Você pode voltar para acertar e pedir perdão e pedir, buscar com toda a força do seu ser o espírito manso. Então, aqui nós estamos vendo que quanta contenda, quanta briga, quanta confusão nos metemos por falta de mansidão. Quanta intranquilidade na nossa casa, quanta contenda, como os filhos sofrem, né? Por causa das brigas, né? Quando nós somos assim irados, também somos com as pessoas que nos cercam. E eu queria lembrar do versículo 13: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal de sua casa. Olha que sério, né? Que sério. Então, eu quero deixar aí, eu queria deixar o versículo 27, também o 28, para nós ficarmos ruminando. Quem retém as palavras possui o conhecimento. O sereno do espírito é homem de inteligência. E como é que tem sido? Eu tenho retido assim as palavras, eu tenho falado conforme eu tô, conforme eu tô, hoje eu tô nervosa, tô irritada, então vou ficar falando. Ó, quem retém as palavras possui o conhecimento. Quem pensa para falar, né? Quem reflete, quem tem o domínio do espírito. E o sereno do espírito é um homem de inteligência. Então, que nós possamos nos apartar do mal, buscar a mansidão do Senhor, a sabedoria, a inteligência e muitas vezes ficar calado. Quando assim você fala e a pessoa retruca e fica insistindo no erro, fica só em espírito orando. Não precisa discutir, né? Que você ganha, né? Eu ganho, nossa casa ganha, né? Nossos filhos. E a nossa casa fica com tranquilidade. Isso não significa abrir mão da verdade. Significa que eu estou lutando não com gritaria, mas com as armas da luz. Então não é ser a Amélia que aceita tudo, não, até o erro, não. Quando você se cala, você se calou, mas você está orando em espírito e pedindo a Deus para que a verdade de Deus se estabeleça, né, na nossa casa, em nome de Jesus. Queridos, um bom dia para vocês. Amo vocês, que o Senhor nos guarde, o Senhor nos abençoe, guarde cada família, cada filho, e que o Senhor derrame sobre nós o espírito de mansidão, que o Senhor nos perdoe de toda a imprudência, a falta de sabedoria no falar, que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha recolher as palavras que não foram abençoadas e que o Senhor dê para nós palavras sábias e que nós possamos estar de atalaia, né, em relação à nossa própria boca, em relação ao nosso propósito de coração. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos, Deus guarde nossas vidas. Um beijo grande.